Meus irmãos, estamos aí gravando a quarta videoaula de soteriologia, tá? Eu tive que reiniciar de novo, irmãos, porque eu estava transmitindo privado, né? Eu não olhei aqui a configuração e eu estava fazendo uma transmissão totalmente aí privada. Então eu estou agora fazendo uma nova transmissão, agora sim, né? Uma transmissão ao público e você poderá estar acompanhando aí. Eu estou preparando agora aqui o chat para nós vermos aqui e acompanharmos com os irmãos as falas. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Já estamos aí online, Deus abençoe os irmãos. Seja muito bem-vindo, amados, a esse vídeo. Quero informar os irmãos que nós estamos gravando as nossas videoaulas para que você, aluno do curso básico em teologia pela nossa faculdade CETAD, possa participar das videoaulas e assim enriquecer mais o seu estudo. Nós temos o nosso material didático em PDF que nós passamos para o aluno sem custo nenhum através do telefone da nossa faculdade teológica, da secretaria. Sempre o telefone aparece aqui no vídeo e você pode então acessar aí, fazer contato com a nossa faculdade teológica e solicitar aí a sua apostila em PDF. Também vendemos aí o nosso material em PDF físico, né? Nós imprimimos, temos gráfica própria e enviamos aí para o seu endereço também o nosso kit completo. É só entrar em contato com a nossa secretaria que você terá todas as informações acerca do nosso material didático. Muito bem. Então você que está acessando aí, está chegando nesse vídeo, Deus abençoe sua vida. Isso aqui é um propósito que Deus colocou no nosso coração. Estamos gravando as videoaulas sem custo nenhum, estamos disponibilizando aí no nosso canal do YouTube da nossa faculdade, né, CETAD. Então, se você se inscrever no nosso canal, indicar o nosso canal para alguém, nos ajudar nessa filiação, Deus abençoará a sua vida poderosamente. Não lhe custa nada e você abençoará aí as nossas visualizações. Nós temos tido, graças a Deus, boas visualizações, mas estamos ainda precisando atingir um certo número de inscritos. Então, Deus abençoe sua vida que tem aí nos ajudado nesse teor. Quero desde já agradecer a presença aqui ao vivo do nosso irmão Samuel Nunes, né, que já está conosco. Deus abençoe sua vida, boa noite, Iemuná. Está conosco também Ricardo Hilário, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Nosso irmão Osmar Ângelo já está conosco também ao vivo aqui nesta noite. A nossa irmã missionária Eunice Félix está conosco. Deus abençoe, irmã Eunice. É sempre um prazer tê-los conosco aí nos nossos vídeos que Deus tem permitido que nós gravássemos para a honra e para a glória do Senhor. Então, Deus abençoe a todos que sempre estão conosco aí, tecendo bons comentários dos nossos vídeos, nos ajudando nas divulgações e que os irmãos possam nos ajudar. Nós precisamos atingir 1000 inscritos para que as coisas comecem a andar um pouco melhor aqui. Amém? Deus abençoe. Samuel Nunes é uma bênção do Senhor, sempre está conosco em todas as aulas e só Deus para abençoar a vida destes homens aí. Então, quem quiser adquirir o seu material, o kit completo do material físico, nós estamos vendendo, tá? O nosso kit completo. Alguns alunos já adquiriram. Nesta segunda-feira já estaremos despachando alguns kits de alguns alunos que já compraram. Você pode comprar em 2 vezes no boleto bancário, nós mandamos o boleto. Você pode pagar em 2 vezes o kit completo. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí no telefone da nossa secretaria e nós passaremos todas as informações. Lembrando aos irmãos que esse nosso curso básico em teologia é o primeiro nível, é a primeira formação, é a janela do conhecimento que é aberto para você, aluno. Às vezes nós não estamos seguindo completamente à risca tudo que está escrito no nosso material didático, porque queremos aproveitar bem o tempo. Então, no nosso material didático, você vai ler, ali vai ter algumas explicações, mas quando nós gravamos a nossa aula, nós falamos mais coisas que não estão no nosso material didático, para que você possa enriquecer o seu conhecimento e não fique só limitado naquilo. Nós queremos que você se desenvolva, que você cresça, que você seja um explorador da palavra de Deus, como sempre temos falado em todas as nossas videoaulas, que nós queremos formar exploradores, pessoas que têm esse cuidado, esse interesse, esse desejo de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Deus abençoe a todos, já estão os irmãos aí. Nós iremos agora para a nossa
quarta videoaula de soteriologia. Amanhã será a última aula e amanhã, sexta-feira, estaremos encerrando a nossa matéria de soteriologia. Devido a este feriado, nós vamos encerrar agora nesse final de semana. E na semana que vem, iniciaremos uma nova matéria. Se não me falha a memória, a matéria de número 16, que é a história da igreja. Então nós vamos falar sobre a história da igreja a partir da semana que vem. Então Deus abençoe nosso irmão Ricardo Hilário, isso é uma bênção do Senhor Jesus. E Deus abençoe cada vez mais, irmão Ricardo, viu? Esteja conosco. Que Deus abençoe as vossas vidas. Meus amados irmãos, o nosso tema é soteriologia, salvação. Então nós já falamos acerca da palavra da salvação, né, o seu significado. E existe no hebraico, no original hebraico, vamos passar isso aqui para os irmãos. Ó, no hebraico, anota aí, tá? No hebraico, na língua hebraica, essa língua hebraica ela é uma língua viva, ela é uma língua que revela a vontade de Deus, é a língua de Deus que transmitiu ao homem todo o conhecimento da essência, da glória, do poder, dos desejos, da unção deste Deus que é imensurável, que é atemporal, que não está preso ao nosso tempo. Então, quando nós falamos de salvação, nós falamos disso no início da aula, mas só para dar uma relembrada aí, dentro da língua hebraica, existem duas palavras para a graça e uma palavra para a salvação. Então nós vamos falar um pouquinho, né, no início dessa aula sobre a palavra salvação, tá? A palavra salvação no hebraico ela possui uma raiz. Nós conhecemos a palavra salvação da raiz Iarra, Iasha, ó, salvação, ó, salvação, que é o tema da nossa lição. A raiz da palavra hebraica salvação é Iasha, ó, é assim, ó, Iasha, ok? Iasha, tá? Essa Iachá, né? Também pode ser Iachá. Aqui escrito é assim, ó. Vamos escrever aqui, ó. Alguns escrevem com I, outros colocam Y. Eu coloquei Y porque ela começa com a letra Iod. E o Iod, por ser Y, eu coloquei o Y. Mas essa aqui é a transliteração. Então nós temos aqui o escrito no hebraico e aqui a transliteração, tá? Essa palavra Iasha no hebraico significa salvar, tá? Isso aqui, ó, significa salvar, ó. No hebraico, salvar. Esta é a raiz da palavra salvação, Iasha. Salvar significa ser solto, libertado ou ser salvo. Essa é a raiz, ó. É ser solto, libertado. Meu pano, libertado. Deixa eu colocar bem certinho aqui. Ó. Libertado. Ser solto, libertado, ser salvo. Ser salvo. Esta palavra nós encontramos na Tanakh. Ó, então, na Tanakh, você já sabe o que é a Tanakh. Seu aluno, um aluno básico em teologia, nós temos falado muito sobre isso, eu tenho repetido que é para que os irmãos possam guardar na memória. Tanakh, toda vez que falamos a Tanakh, estamos nos referindo ao Primeiro Testamento, a primeira aliança, que deu-se início lá atrás, desde Abraão, Isaac, Jacó. Então temos aqui a Tanakh. A Tanakh é a Bíblia e os livros que compõem a primeira aliança. Tanakh, porque Tanakh é um acróstico. Tanakh é um acróstico. No original hebraico, ela é escrita com 3 letras.
é a primeira letra T, que é a letra Tav, que é a letra T de Torá. A segunda letra é a letra Nun, né? A letra Nun de Neviim. E a terceira letra é a letra Kaf, de Ketuvim. Então, Torá, que compreende a lei, os Neviims, que compreende aos livros dos profetas, e os Ketuvim, e o Ketuvim, que corresponde à coleção de livros dos escritos. Ketuvim é escritos. Então, essas três iniciais, Torá, Neviim e Ketuvim, formam a palavra Tanakh. Então, a Tanakh é um acróstico contendo as três primeiras letras dessas três coleções de livros que formam o Primeiro Testamento. Então, quando falamos Tanakh, estamos nos referindo ao Primeiro Testamento. Para aqueles ainda que estão familiarizados, é o Antigo Testamento. Só que como nós que conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, é seriedade, que não tem Velho Testamento, nem Antigo Testamento, porque esta língua de Deus, esta linguagem, esta palavra, ela é uma palavra viva, que renova a cada dia, a cada manhã. Então nós achamos por bem tratar deste livro aos alunos como Tanakh, Primeiro Testamento, ok? E depois vem o Novo Testamento, Brit Hadashah. Brit, que é aliança, Hadashah, que é novo. Então, nova aliança, Novo Testamento. Então, Brit Hadashah, a nova aliança. Então, nós estamos aqui na Tanakh. Na Tanakh, a raiz do hebraico da palavra salvação é Yasha, salvar, ser solto, libertado, ser salvo. Na Tanakh, a palavra Yasha, que é salvação, ela não é espiritual, tá? Ela não é espiritual. Ela tem aqui, ó, na Tanakh, ela tem um sentido literal, ok? Então, a raiz Yasha, salvar, ela tem um sentido literal, não é espiritual, é literal, realmente ser solto de uma prisão, de grilhões, realmente ser libertado, realmente ser salvo. Esse é o original hebraico e a palavra que encontramos aí da salvação, tá? Existe também outra palavra usada para salvação na Tanakh, que é Yehoshua, tá? É Josué, tá? Josué. Então, Josué, o nome Josué significa Yehoshua. Vamos escrever aqui, ó. É assim, ó. Yod, o Re, o Vav, para O fica Yeho, ó. Shua. Yehoshua. Ó, tá ok? Yehoshua. Passamos para A. Então ela fica Yehoshua, ó, Yehoshua, que também significa salvação. Ok? Salvação. Então nós encontramos Josué, que é Yehoshua, que também significa salvação. Tá ok? O Yehoshua, o nome Josué significa na Tanakh Adonai salva. Então, Yehoshua significa Adonai salva. Então, temos aqui a raiz do Yasha, que é o Iod, Shin e o Ain. Ó, Iod, o Shin e o Ai. Temos aqui a raiz da salvação no nome Josué. Então, como nós temos a raiz de salvar no nome Josué, Josué e Yehoshua significa Adonai salva. Deixa eu transliterar aqui. Josué, eu vou transliterar aqui, ó. Yehoshua. Não tem o H. Só Yehoshua. Ok? Então, o nome Yehoshua, aqui é o escrito, ele é escrito assim no hebraico, Yod, o Re,
O Vav com pontuação para O fica Ierro, que aqui é como se tivesse 2 pontos aqui, ó, tá? Então fica Ierro. Aqui é um Shin, com pontuação para U fica Shu. E aqui é o Ain, que significa, com a pontuação para A fica A mesmo. Então fica Yehoshua. Então Yehoshua, que significa Josué, que traduzindo é Adonai salva. Esse salva é a raiz que está aqui, ó, do Yasha, a raiz do Yasha que está dentro do nome. Então, Adonai salva. Então, nós temos salvação, e essa palavra, essa raiz, ela aparece muitas vezes na Tanakh, mas a sua interpretação é sempre literal e nunca espiritual. Okay? Assim como Deus enviou Josué, significando Adonai salva, porque Adonai é o Senhor, Deus. Para eles não falarem o nome de Deus, eles falam Adonai. Então, Adonai salva, o Senhor salva, Deus salva. Dando a intenção de que Deus salva literalmente. Tá? Salva do quê? Liberta do perigo, salva do perigo. Então, essa é a interpretação literal. Aí nós temos uma referência que se chama Yeshua. Ó, temos outra palavra que é Yeshua, que também se refere à salvação. Tá? Nós encontramos na Tanakh esta palavra. Qual é a palavra que significa salvação? É Yeshua. Ó, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui agora. Ó. Yeshua. Por que eu não estou falando Yeshua? Porque ele termina com H. Então, Yeshua. Vamos dar uma ênfase aqui no H. Yeshua. Yeshua, ele se escreve igual Yeshua, porém ele termina com a letra R no final. Ó. Escreve assim, ó. Yeshua. Com H. Por que H? Porque termina com H no final. Ó. Então fica Yeshua, tá? Yeshua é salvação, porém ela tem a raiz salvação, ó. Yeshua tem aqui o Yesha, ela contém a raiz, ó. A raiz significa salvar, salvação. Só que Yeshua significa, se refere aos atos de Deus de ajudar ao que já aconteceu. Então, se refere aos atos de Deus de ajudar o que já aconteceu. Então, Yeshua se refere, ó, refere-se aos atos de Deus ao que já aconteceu. Então, Yeshua está querendo dizer, é a salvação que já aconteceu. Deus já salvou. Ok? Já salvou. Então, nós encontramos isso aqui tudo na Tanakh, ó. Essa é a palavra salvação que nós encontramos na Tanakh. Nunca se esqueça, essa raiz aqui, ó. E acha, temos aqui, ó, Yehoshua, temos a raiz aqui, ó, temos a raiz aqui do Yasha. Temos aqui também, ó, Yeshua, olha aí, a raiz aqui, ó. Temos aqui a raiz do Yasha, que está na palavra. Então, no hebraico tem muito isso da raiz. Normalmente, a raiz de uma palavra no hebraico ela é formada por 3 letras. É formada por 3 letras. Toda raiz de uma palavra no hebraico, normalmente, ela é formada por 3 letras. E, às vezes, essas 3 letras podem ser encontradas em outras palavras, tendo esta raiz. Então, aqui nós estamos falando de ser salvo, liberto. Estamos falando de uma maneira, num sentido aqui, ó, literal. Ok? Mas, no Brit Hadashah, tem outro sentido, tá?
No Brit Hadashah. Então vamos lá. Então temos aí agora no Brit Hadashah. Brit Hadashah, tá? Eu não vou escrever no hebraico, não há essa necessidade, mas se você quiser a gente pode escrever também, não tem problema. Brit Hadashah. Brit é aliança, ó, aliança. Hadashah é nova, né? Então nós temos aqui a nova aliança, o Novo Testamento. Então a Brit Hadashah, aqui nós estamos falando, aqui é da Tanakh, aqui nós estamos falando do Novo Testamento, a nova aliança. Ó, Brit Hadashah, ok? No Brit Hadashah, todos esperavam Jesus um reino literal, ou seja, eles esperavam, o que eles esperavam? Essa salvação no sentido literal. Porém, Jesus veio anunciar o reino de Deus, um reino espiritual, não literal. Então, como nós estamos falando de soteriologia, nós estamos falando de uma salvação que aconteceu no passado, presente e futuro. Fomos salvos no nosso espírito, estamos sendo salvos na nossa alma e seremos salvos também no corpo no futuro. Então a nossa salvação, ela tem uma visão tanto literal como espiritual. E aí sim nós encontramos salvação, né, na nova aliança, no Brit Hadashah. Quem é a salvação no Brit Hadashah? Jesus, né? E quem é Jesus? Jesus é Yeshua. Olha aí, então nós temos aqui Jesus. Jesus, que trouxe essa dimensão da salvação para nós. Então nós temos aqui Jesus, ó, Yeshua. Olha a raiz aí. Yeshua. Temos aí Jesus e Yeshua com a raiz da salvação. Então Jesus, ele é a própria salvação. E olha que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: eu sou a salvação. Então eu só estou relembrando. Nós falamos nas aulas passadas, então eu quis registrar aqui para ficar melhor para você. Então, Yeshua, a palavra Yeshua é salvação, tá? Porque Jesus, ele é a própria salvação. É lógico que o nome Jesus, no grego, ele é diferente, tá? Aqui nós estamos falando no hebraico, mas no grego, Jesus é Jesus, ó. Jesus no grego. Jesus, tá? Jesus no grego. Então, Jesus, o próprio nome Jesus escolhido para o Messias é salvação. Então nós temos salvação somente por Jesus. Então a salvação em Jesus, ela é espiritual e literal. Mas na Tanakh, a visão da salvação para os judeus era uma salvação literal. Porém, no Brit Hadashah, Jesus trouxe uma salvação não só literal, mas espiritual. Realmente, Jesus nos liberta, tanto literalmente como espiritualmente. Ok? Este homem que era 100% Deus, 100% humano. Trouxe a salvação humana, literal, e trouxe a salvação divina. Então esta é a salvação que nós estamos falando aqui em soteriologia. Então vamos aí para a nossa matéria. Vamos voltar lá atrás, né? Vamos falar da salvação. Já que nós já sabemos o que é salvação, vamos falar da salvação em relação... A salvação, ela tem dois lados. Ela tem a salvação do lado humano e a salvação do lado divino. Então nós vamos falar da salvação do seu lado humano. Como que funciona? Vamos lá. Nós já sabemos que a salvação tem a salvação literal e a salvação espiritual.
Então, na Tanakh, a salvação ela era literal, eles interpretavam a salvação literal. Como que acontecia? Por obediência da lei, por prática de obediência da lei. Ou você guardava a lei, ou você não guardava a lei. Mas na Brit Hadashah, nós aprendemos no Brit Hadashah que a salvação é pela graça. Então, qual é o aspecto da salvação na Brit Hadashah? Então, nós temos aqui a salvação, né? A salvação, Yeshua, a salvação pela graça, ok? Ó, pela graça. Eu sei que muitas das vezes nós interpretamos aí graça, quando pergunta, nós sempre interpretamos o que é graça. Aí nós interpretamos graça como um favor imerecido. E não está errado. No original grego, graça é um favor imerecido. Mas para nós entendermos um pouco sobre a graça, sobre esse favor imerecido, porque ela vai muito mais além disso, eu quero passar para vocês duas palavras no hebraico que representam a graça. Então, quando nós falamos aqui de graça de Deus, a salvação é pela graça, existem duas palavras no original hebraico que significa graça. A primeira palavra é resed. Resed. Ó, essa é a primeira palavra. É o resh, tá? Resh, o samek e o dalit. Ó, isso aqui se chama resed. Resed. Ok? Ó, poderia até colocar assim, ó. Resed. Então, resed é uma palavra hebraica que define graça. Só que resed não é literalmente graça. Resed significa aquela graça como bondade. Então aqui é bondade, benevolência. Ó. Resed é bondade, bondade, benevolência. Bondade, benevolência, compaixão, ó, compaixão. Isso é Hesed. Alguns interpretam literalmente Hesed como graça. Mas esse Hesed, essa graça como Hesed, é bondade, benevolência, compaixão. É como se fosse uma graça de um homem para com o homem. Ou de Deus para com o homem no sentido de bondade, de benevolência, de compaixão. Não no sentido de livramento. Né? Mas aqui seria a graça. Ó, graça. Reset. Reset. Então aqui nós temos a escrita, aqui temos a transliteração e aqui temos a sua interpretação, a sua tradução. Bondade. A outra palavra para graça também é ren. Ren. Essa é uma palavra bem fácil, que ela é só duas letras. Ren é outra palavra para graça. Então vamos colocar aqui, ó. É ren. Ren. Tá? Eu vou escrever aqui, tá bom? Ó. Ren. Ren. Eu estou escrevendo Shen e vocês estão vendo eu falar Ren, né? Aqui eu escrevi Chesed e vocês estão ouvindo eu falar Resed. Porque na língua hebraica não se pronuncia CH, mas você lê esse Resed, que é o Het, que é a letra Het, você lê como dois R's. Então você escreve CH, mas você lê assim, ó. Você lê com dois R. Então, escreve She, mas se lê Re. Então, é Resed, porque aqui é Nekudot para é pontuação para E. E aqui nós temos Shen, escreve Shen, porém, você lê Ren. Ó. Aqui você lê com dois R's. Ren. Ren. Duas letras, o Het e o Nun. Ren. Então, quando nós lemos aqui Ren, Ren aqui ele significa
vida, tá? Vida. Mas também é graça. Ok? Aqui é benevolência e também pode-se dizer que é uma graça. Ó. Então, eu estou falando de duas palavras no hebraico que representam a graça. Então, no original grego é um favor imerecido, mas no hebraico você pode usar para a graça a palavra ren, que significa vida. Então, Deus te dá graça, Deus te dá vida. Deus te dá hesed, Deus te dá graça, Deus te dá benevolência, Deus te dá compaixão, Deus te dá bondade para com a sua vida. Então isso é graça. E a palavra graça, no grego eles usaram uma palavra que é favor imerecido. É muito legal quando você entende, porque aqui é o seguinte, nós temos duas letras. A letra het e a letra nun. Olha que coisa linda. Deixa eu passar isso aqui para você. Ó. Het e nun. Nun ele é mais comprido. O nun, tá? Letra het e a letra nun. A letra het, ela significa uma cerca, proteção. Essa letra het significa cerca, ó. Cerca. Proteção, ó, proteção, tá? Então, o het é uma letra hebraica que significa cerca, proteção. E temos aqui nun, nun. Nun significa, é uma letra que significa vida, semente, multiplicação. Então aqui ela pode ser, ó, vida, semente, ó. Semente, multiplicação. Multiplicação, ok? É o que essa letra significa, a letra nun. Temos aqui a letra het, temos aqui a letra nun. E as duas juntas formam a palavra ren. Ó. Tá? Deixa eu colocar aqui para você saber que é ren. Então temos aqui a palavra ren, que é a que está lá, que significa vida. Mas quando você passa a entender a letra do hebraico, olha que coisa linda. Ó, cerca, proteção, vida, semente, multiplicação. Então é a multiplicação da semente, é a progressão, é a continuação de uma geração. Lembra quando você lê no hebraico ben? Ben em hebraico é filho. Você lê ben, ó, isso aqui, ó, no hebraico, ó. Ben. Ben. No hebraico é filho. Por que filho? Porque a letra beit é casa e a letra nun é vida, semente, multiplicação. Então é a semente da casa, é o filho da casa, por isso que é filho. É a semente da casa, é a multiplicação da casa. Então o filho homem é a multiplicação da casa, a filha também é multiplicação da casa. Então os filhos são a multiplicação da casa. Então aqui nós temos a multiplicação de proteção, cerca. Então graça é ren, é um cercado, é uma proteção sobre a sua vida, sobre a sua posteridade, sobre a sua semente, sobre a sua família. Isto é graça, isto é provisão de Deus. Então, quando nós falamos ren como graça de Deus, estamos falando dessa proteção que Deus, através de Jesus Cristo, de Yeshua, esta salvação que chega como ren, como graça, protegendo a sua vida, protegendo a sua posteridade, protegendo a sua multiplicação, o seu desenvolvimento. Isto é graça. Ren. Olha aí. Então, você passa a entender. Agora, olha essa palavra hesed. Olha essa palavra hesed. Então, você já sabe que ren é cerca, proteção. E nós temos o samek, né? Este samek, ele representa um suporte, ele representa um apoio, né? E também proteção. Então isso aqui é um suporte, ó. Suporte, apoio, apoio. Aqui nós temos
proteção. Ó, cerca. E temos aqui a letra Dalet. O Dalet é porta. Né? O Dalet ele significa porta. Ele é o receptor, ele é o pobre. Então aqui representa a porta. Pobre. É o pobre também. Como ele é o pobre, ele é o receptor. Olha que coisa linda. Então nós temos aqui, ó. Temos aqui a cerca, a proteção, que é o suporte, o apoio de quem? Do pobre, do receptor. Isso é graça. É a proteção de Deus que vem como suporte para a sua vida, para o pobre, para a porta, para uma nova dimensão. A porta significa passar para um novo ambiente, começar de novo, iniciar de novo, ir para uma nova dimensão. Então isso é hesed, bondade, benevolência, compaixão. Então é a proteção que vem como suporte para a sua vida, para a vida do pobre, o menos favorecido. Por isso é compaixão. Então nós temos aí a palavra graça no hebraico. Então no hebraico existem duas palavras para graça. Ren e Hesed. Ren e Hesed. Você vai encontrar essas duas palavras para a graça de Deus, tá ok? Então vamos ver então a salvação pelo lado humano. Vamos ver a salvação pelo lado humano. Depois nós vamos falar da salvação pelo lado divino. Então vamos falar aqui da salvação pelo lado humano. É muito bom você entender. Eu quero dizer aos irmãos, meus irmãos, aqueles que já estão estudando hebraico, não pare, continue. Aqueles que ainda não estão estudando hebraico, separe um tempinho, né? Façam aí um curso de hebraico, do alfabeto, para que você possa aprender melhor e entender, ler, compreender melhor no original a palavra de Deus. Quando nós lemos a Tanakh, no original, é diferente da tradução que nós temos hoje. E você vai esclarecer muitas dúvidas. O Novo Testamento, Brit Hadashah, ele foi escrito no grego, porém existe também os escritos em hebraico, que vai nos trazer uma visão diferente do Brit Hadashah, da Nova Aliança. E em você, não é você falar fluentemente o hebraico, é você compreender as letras, entender, poder fazer a sua própria exegese. Você, conhecendo as letras, você vai fazer a sua própria tradução, a sua própria interpretação, a sua mente irá se abrir, você vai ver as coisas de uma outra dimensão, de uma outra maneira, e isso vai ser muito benéfico para a sua vida, tanto espiritual como a sua vida literal também, tá ok? Então vamos lá. Salvação do lado humano. Então nós estamos falando de salvação, ok? Salvação. Nós só falamos de salvação nas aulas passadas, salvação presente, salvação futura. E salvação você já recebeu, você possui a salvação em você. Porque a salvação, o próprio Espírito Santo habitando em você, é a salvação. Então você recebe essa vida, esta salvação, tá? No seu espírito. Agora, esta salvação que está em você vai depender da maneira que você se utiliza dela, como você deixa ela operar na sua vida. Porque esta salvação, através do Espírito Santo de Deus que está em você, que traz essa concepção de salvação, ela agora irá circuncidar o seu coração para trabalhar na sua alma, que é o seu verdadeiro eu. É onde está o seu sentimento, a sua vontade, o seu intelecto, onde está o seu caráter, né? que é formado pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que você pratica. E também aonde está o seu temperamento, os seus temperamentos, o sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Então, essa psique, esse eu, esse ego que é você, que é a sua alma vivente, ela tem que ser tomada por Yeshua, ela tem que ser tomada por esta salvação, ela tem que ser tomada por essa libertação, por essa transformação que vem até você para te fazer uma nova criatura realmente, para que não fique só no simbolismo, não fique só por palavras, mas que fique também na prática do teu agir, do teu viver.
Então, tudo que você diz que tem, que possui, você demonstra na sua prática, você demonstra na sua maneira de viver, na sua maneira de falar, a maneira que você trata o seu irmão, a maneira que você trata os seus inimigos, a maneira que você lida dentro de uma sociedade corrompida. É como ser Daniel entre Babilônia, é como ser Mesaque, Sedaque, Abidnego, vivendo entre os espojos inimigos, vivendo entre uma nação corrompida por vários deuses, várias leis que tentam a querer fazer você se distanciar de Deus, mas é viver no meio deles e mesmo assim a sua alma manter a essência deste Espírito Santo de Deus, desta salvação que te alcançou, que te mudou, que te transformou e te faz uma pessoa direcionada na palavra de Deus. Então nós vamos falar dessa salvação do lado humano. Então, para que esta salvação, no sentido, no aspecto humano, possa acontecer, qual é a primeira coisa que tem que haver no indivíduo? Ora, a primeira coisa é arrependimento. Então vamos falar disso aqui, ó. Arrependimento, ó. Arrependimento. Esse é o primeiro sinal desse aspecto da salvação na vida do homem. Então, Deus, ele disponibiliza a salvação na nossa vida. Porém, o homem tem que ter arrependimento. Por que que eu coloquei aqui arrependimento? Porque existem duas palavras que na prática são parecidas. Elas acabam sendo às vezes confundidas, porém elas são diferentes, tá? Então vou colocar aqui arrependimento, ó, tá? Vou colocar aqui, ó, não é, ó, olha a outra palavra aqui, ó, remorso, ok? Ok? Então um aspecto, o que vai demonstrar essa salvação no aspecto humano é o arrependimento, que não é remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Podem até ter alguma aparência na sua plasticidade, na sua maneira de ser visualizada, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de remorso. Vamos dar um exemplo aqui, ó, Judas. Vamos dar o exemplo aqui de remorso. Vamos dar o exemplo de Judas. Abra a sua Bíblia aí, vamos ler Mateus, capítulo 23. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Mateus 27, 3. Ó. Mateus 27, 3. Vamos ver isso aqui. Vamos aqui, Mateus capítulo 27 e versículo 3. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido, tá? Aqui na minha Bíblia está escrito trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões. Mas quando você lê esta passagem no original, não está dizendo que ele trouxe arrependido. Está dizendo que havendo sentimento de remorso. Então Judas, sentindo remorso, trouxe as 30 moedas de prata. Em algumas traduções está arrependido. Outras traduções já traz a palavra no original remorso. Então aqui é remorso. O que Judas sentiu não foi arrependimento. O que Judas sentiu foi remorso. É isso que Judas sentiu. Vamos continuar lendo aqui? Ó. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido, sentiu remorso e trouxe as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isto é contigo.
Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las num cofre das ofertas, pois é preço de sangue. Depois de deliberarem, compraram com elas um campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, aquele campo, até o dia de hoje, tem sido chamado campo de sangue. Então se cumpriu o que predissera profeta Jeremias. Tomaram nas 30 moedas de prata, preço que foi avaliado daquele a quem certos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, conforme me ordenou o Senhor. Então nós temos aí, na passagem, falando de Judas, que ele sente remorso, joga as moedas, eles não quiseram pegar as moedas, ele joga as moedas e vai se enforcar. Nos níveis mais superiores nós vamos estudar, mas Judas se enforcou ou ele se precipitou? Porque nós temos outra passagem que fala que ele caiu, né, se precipitou e o seu corpo partiu em dois porque ele se precipitou no precipício. Mas nós vamos falar disso posteriormente. Sobre a salvação de Judas, nós não iremos tratar neste ponto, nesta matéria. Nós iremos tratar em matérias de níveis mais superiores, porque é necessário que você tenha um conhecimento amplo de algumas bases para tratarmos desse assunto. Então não se preocupe, nós vamos falar sobre isso, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre essa questão. No momento que nós queremos falar é sobre remorso e arrependimento. Queremos que você tenha essa compreensão, que mesmo sendo parecido os acontecimentos, os sentimentos, porém eles refletem diferenciados. Por quê? Temos aqui então Judas, que sentiu aí remorso, que sentiu, como diz algumas traduções, arrependido, vamos colocar esse arrependido entre aspas, e jogou as moedas, saiu e foi se enforcar. O que nós vemos aí nas ações de Judas é que não houve mudança de vida, ok? De vida. Não houve mudança de vida. O que é remorso? O remorso é quando não há transformação, é quando não há mudança. A pessoa chora, ela sente remorso, ela sabe que está errada, ela sabe que fez errado, porém ela não se arrepende, ou seja, não abandona os seus atos errôneos. Então uma pessoa que chora, sabe quando às vezes você está vendo aquela mensagem na igreja, a palavra está falando com a pessoa, você está pregando, você está ministrando, a pessoa sente o impacto, ela chora, a lágrima chega a escorrer, meu irmão. Mas aí se você fala para ela, você quer aceitar Jesus? Ela fala, hoje não. Hoje não, né? Não, eu sei que eu estou errado, mas continua praticando o mesmo erro. Quando uma pessoa que ela sente a tristeza de um possível arrependimento, mas ela continua praticando os mesmos erros, ela não sente arrependimento. O que ela sente é remorso. Isso é que é o remorso. A pessoa sabe que está errada, a pessoa chora, porém não há mudança de vida, não há transformação, não há aí regeneração. Ela permanece no mesmo erro. E quem não sabe diferenciar arrependimento de remorso, vai achar que a pessoa se arrependeu. Mas a pessoa não se arrependeu. O que mostra arrependimento é mudança de vida. Então, quando há o arrependimento, olha aqui, há mudança de vida. E qual o exemplo que nós podemos tirar aqui de mudança de vida? Olha, nós podemos usar aqui agora o Pedro, né? O Pedro, olha aí. O Pedro arrependido, lá em João 21:16, João, capítulo 21 e o versículo 16.
Pedro. Ok? O que que nós encontramos lá? Vamos dar uma lida? Vamos ver aqui? João, vamos ler aqui. João, ó. Abra a sua Bíblia aí, João, capítulo de número 26. João, aliás, capítulo 21, né? João 21. Olha, eu vou ler o versículo 15. Pronto. Ó, 26, né? Vamos ler aqui o 15. Olha aqui o versículo 15. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E João respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu, apacenta os meus cordeirinhos, ou os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. No versículo 16, tornou Jesus a lhe perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E respondeu-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Agora não é cordeirinhos. Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Mais uma vez, hein? Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, Pedro, filho de João, tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo que, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando fores velho, estenderás mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Olha aí. Nós não temos tempo de explanar toda esta passagem, mas existe aí uma coisa muito linda. Você lembra da passagem bíblica que foi dito a Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás? Ó. Antes que o galo cante. Três vezes me negarás. Ok? Então Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Depois você pode procurar esta passagem. Não vamos procurar agora que não vai dar tempo, mas muitas pessoas, quando leem esta passagem bíblica, depois você procura e lê com calma, tá bom? Ó, antes que o galo cante, tem um ponto e vírgula aqui. Mas muitas pessoas tiram esse pontuação. Aí eles lêem assim, ó: antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E aí faz uma tradução e até uma figuração no altar, dizendo assim: e o galo cantou uma vez. E faz aí o canto do galo. Né? Tem alguns que usam até de uma grande dicção, né? Um domínio grande da palavra, que até convence nós mesmos. Né? E ele faz até o primeiro canto do galo. E aí ele fala: você é um deles. E Pedro diz: não, eu não sou não. Eu não sei de quem vocês estão falando. E aí Pedro sai, vai para outro lugar. E aí o galo canta a segunda vez. Faz aquele negócio. Aí o galo canta 2 vezes. E aí, quando o galo canta 2 vezes, aí eles pregam dizendo: olha, você parece com eles. Ele fala: não, eu não sei quem é eles. E aí ele nega a terceira vez. E aí o galo canta pela terceira vez. E ele lembra o que Jesus disse: que antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Né? E eles falam: mas não é 3 vezes. O texto diz: antes que o galo cante. Ó. Ok? Depois você procura lá, você que é um explorador da palavra de Deus,
Isso se chama óica, observação, interpretação, correlação e aplicação. Não se esqueça disso, eu falo direto, irmão, ó. Óica, óica. Primeiro, observação, ó. Observação, olha aí, ó. Interpretação. Interpretação, correlação e aplicação, ó. Isso é óica. Óica é um acróstico com as primeiras iniciais dessas 4 palavras: observação, interpretação, correlação e aplicação. Observação é observar a língua portuguesa, observar as pontuações, ponto final, exclamação, interrogação, ponto e vírgula, aonde para a vírgula, onde continua a vírgula, que a vírgula é uma pequena pausa, ponto final é quando acaba a fala, acaba o assunto, 2 pontos quando vai se referir a algo. Então, pontuação, você tem que ter um pouco de conhecimento da língua portuguesa para fazer uma observação no texto. Então, essa observação tem que ser feita antes que o galo cante, ponto e vírgula ou vírgula, antes que o galo cante. 3 vezes me negará. Então, o que aconteceu foi que Pedro foi reconhecido. Você é um cristão, você é um deles. Não, eu não sou. Ele sai, vai para outro lugar. Outras pessoas o reconhecem. Não, você fala como eles. Não, eu não sei quem é. Ele vai para outro lugar. E aí eles falam, não, você é um deles. Não, eu não sei quem é. E quando ele nega a 3ª vez, aí ele ouve o canto do galo. Mas esse galo, eu não queria falar disso agora, né? Mas eu vou só dar uma pincelada. Nós vamos estudar mais assiduamente em níveis mais superiores, porque aí você tem que conhecer um pouco da cultura grego-romana, tem que conhecer um pouco da cultura romana. Porque ali, quando Jesus disse para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negará, esse galo aqui, ó, não é uma ave, não é um galo animal, uma galinha, um galo de galinha, não é um galo literal. Esse galo aqui era o galinhácinos. O galinhácinos era um toque de corneta do capitão dos exércitos romanos para troca de guarda. Havia um toque que chamava o toque galinhácinos, que é o toque do galo. Sabe quando tem a missa do galo e tem aquele toque, né? Então, tem o toque, era o toque da guarda romana. Nós vamos ver isso futuramente. Então, isso aqui não é literal, não é um galo. Você pode até fazer umas pesquisas sobre isso que você vai entender o que eu estou falando para você nesse vídeo. Como não é o assunto, eu não vou me aprofundar, mas eu estou só te dando este toque para que você faça essa observação, tá ok? Procure aí no Google, na internet, que você vai encontrar. Esse toque do galo, antes que o galo cante, era o soar de uma corneta para troca de guarda dos guardas romanos, dos soldados romanos que acontecia. Então, quando era a troca da guarda, vinha um soldado e tocava esse toque que era para troca de guarda, e esse toque era chamado de o toque galinhácinos, ou toque do galo. Então aí Jesus está dizendo, antes que o galo cante, antes que você ouça o toque da troca da guarnição dos soldados, 3 vezes você me negará. Pode pesquisar sobre isso que você vai encontrar, tá bom? Eu quero te fazer um explorador. E aí temos aí a vírgula, que não é o galo cantar 3 vezes. É antes do toque da troca da guarda, 3 vezes você me negarás. E aí acontece essa negação. Então Pedro havia negado Jesus 3 vezes. O que acontece do arrependimento? Pedro ficou muito arrependido. Mas Pedro queria mudança de vida. E aí quando Pedro vê que era Jesus, ele cai do barco, vai nadando e Jesus está comendo um peixe na praia. E aí Pedro senta para comer e aí Jesus fala com ele, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu amo.
Pedro, tu me amas? Você sabe que eu amo. Pedro, tu me amas? Aí quando Jesus fala a terceira vez, Pedro lembra das 3 vezes que ele negou Jesus e ele então entende o que Jesus está querendo dizer. E ele, num ato de arrependimento, diz: Senhor, tu sabes, tu me conheces, tu me sonda por dentro e por fora. E ali houve uma mudança de vida de Pedro. Pedro nunca mais, depois daquele acontecimento, ele negou a pessoa do Senhor Jesus Cristo na vida dele. Então Pedro se torna uma pessoa diferente. Então o que eu quero dizer com arrependimento é que o arrependimento traz mudança de vida e o remorso não há mudança de vida. Como é que você sabe que uma pessoa está realmente arrependida? É quando ela demonstra na sua vida essa mudança de atitude, essa mudança. Um cristão que aceita Jesus, que diz que recebeu essa graça, que recebeu essa benevolência, que recebeu esse reino, como que ele vai demonstrar que recebeu? Com a sua mudança de vida. Então, a pessoa que aceita Jesus, que está na igreja, mas continua vivendo da mesma maneira que vivia no pecado, meu irmão, não houve arrependimento. Uma pessoa que está às mortes, uma pessoa que praticou tanta maldade como aquele ladrão da cruz, e Deus, ele sonda o coração, e uma pessoa, quando há o arrependimento, ela diz: Senhor, eu vou mudar, eu vou ser diferente. Ele aceita as mudanças, ele aceita ser diferente, ele aceita melhorar sua situação. É a mesma coisa uma pessoa que mora na rua e você vai lá e diz para ela: você quer mudar de vida? Eu vou te tirar daqui, eu vou te dar roupas novas, vou te dar uma moradia, vou te dar um emprego. Aí ela olha para você: não, eu não quero sair daqui. Olha, tá vendo como que é? Eu não quero sair daqui. Não, eu só quero dinheiro. Você me dando 10, 20 reais já tá bom. Não precisa me dar um emprego. Então essa pessoa, ela não quer mudança de vida. Então o que ela sente muitas das vezes não é arrependimento. Quando prega-se-lhe a palavra e ele chora e ele sente aquela palavra, na realidade não há arrependimento. O que lhe vem à sua mente é o remorso da situação. Ele sabe que está errado, mas ele em si não abraça a salvação. Então sentir arrependimento é abraçar a salvação, abraçar essa novidade de vida, abraçar ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, mude a minha vida. Então é a salvação do aspecto humano, é a salvação que acontece com a nossa realização, a nossa maneira de reação a essa salvação que está proposta. Então a primeira maneira de reação, a primeira demonstração da salvação na nossa vida, arrependimento. Mas não podemos confundir com remorso. Muitas pessoas sentem remorso, mas não arrependimento. Quem se arrepende não sente remorso. Quem se arrepende, muda de vida. Agora, quem não tem mudança, quem não muda de vida, não sente arrependimento. Sente remorso, e esse remorso vai manter ele prisioneiro do diabo, na mesma vida suja e imunda, sem ter direito à salvação. E ele perderá a salvação por não ter o primeiro aspecto do arrependimento na sua vida. Então, primeiro passo, arrependimento. Olha o que João Batista pregava. Arrependei-vos. Não é só vir aqui se batizar. Arrependei-vos e sejam batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, arrependei-vos e sejam batizados para perdão dos vossos pecados. O primeiro passo do homem é o arrependimento. Sem o arrependimento, homem nenhum receberá a salvação das mãos de Yeshua, o Hamashia. Então, o primeiro passo, arrependimento. Ok? O segundo passo, a segunda maneira, o segundo aspecto, okay, da salvação é a fé. Primeiro, o arrependimento. Segundo, a fé. A fé. Agora, quando nós falamos de fé,
temos também que entender, assim como existe arrependimento e remorso, a fé, ela é diferente de crer. Crer. A fé é diferente de crer. Muitos creem, mas não têm a fé transformadora, tá? Porque quando nós olhamos sobre fé e crer, nós entendemos que crer é uma maneira muito abstrata, tá? Então, eu vou colocar crer é abstrato. Crer é abstrato. Crer é abstrato. Crer é muito abstrato, ou seja, é passivo, tá? É passivo. É abstrato, é passivo. Mas fé não é abstrato. Fé é concreto. Aqui, ó, é concreto. É algo real. Concreto. Aqui não é passivo, aqui é ativo. Ó, deu para entender? Então, crer, eu creio, ele é muito abstrato, ele não é algo que demonstre uma atividade, não é algo ativo. Eu creio. Alguns ainda brincam dizendo que até o diabo crê, mas estremece diante do nome de Jesus. Então, crer é uma maneira muito abstrata. Crer é passivo. Ele não tem uma forma ativa. O que é passivo e ativo? Ora, passivo é aquela pessoa que ela é passiva. Vamos dar um exemplo assim, uma pessoa passiva. Pessoa que ela não reage, passivo, vê as coisas acontecer, mas tá ali, nem para lá, nem para cá, passivo. Ele não tem nenhuma atividade nele. Por exemplo, a presença de Deus passiva e ativa. Presença de Deus passiva. Deus está presente, mas não se manifesta. Então, o passivo não há manifestação. Não há calina dele. Já o ativo não. O ativo já é aquele que é dinâmico. Já tem uma demonstração, já tem uma atividade. Não, nós vamos para cima. Não, eu vou exercitar a fé. Eu decreto em nome de Jesus. Não tem nada, mas amanhã vai ter. Eu profetizo. É uma pessoa ativa, uma fé ativa. Então tem crer é muito abstrato. Eu creio, mas a pessoa crê, mas não há nenhuma demonstração da sua crença. Não há nenhuma demonstração desse crer. Mas a fé não. A fé, ela é concreta, é algo real. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Hebreus capítulo 11. Então você vai encontrar aqui o fundamento da fé. Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11 você acha. Então a fé ela é ativa, ela é algo concreto. E o crer é muito abstrato, é muito passivo. Só que a fé, eu tenho que registrar isso, existem 4 tipos ou 4 características da fé. Vamos dizer assim. 4 características da fé. Quatro características da fé. Okay? Então vamos parar aqui. Vou parar aqui, senão você vai misturar com o passivo. 4 características da fé. Ok? Vamos devagar. Não existe nenhuma pessoa que não tenha fé. A fé é um aspecto que está no homem. A fé é um aspecto que está no homem. O homem tem isso em si. Ele tem vamos dizer, esse desejo de conexão com algo. O homem
mesmo se Deus não se manifestar, haverá do homem uma necessidade de se conectar com algo que ele ainda não entenda. Não existe nenhum homem que não tenha fé. Toda a humanidade tem a fé. Porque a fé é a esperança daquilo que não se vê. A fé é algo que se espera. E todas as pessoas esperam alguma coisa da sua vida. Vê se você me entende. Eu estou tentando usar palavras bem simples para não confundir você com exemplos. Né? Então, fé é aquilo que você espera. Então, se você espera algo acontecer, você tem fé. Até os camaradas, vamos lá aqui, que joga na loto, na telecena, ele tem fé. Por quê? Porque ele joga esperando que vai ganhar. Não ganha, mas ele espera que vai ganhar. Então, é uma fé. Ele envolve uma esperança em algo que ele não vê, que ele não apalpa, mas ele envolve uma esperança naquilo. E isso já é fé, por si só, já é fé. Então, vamos por aqui. Primeira característica da fé, ó. A fé, vou colocar assim, ó. Fé natural. O que é a fé natural? É aquela fé que já é natural do homem. O homem já nasce com essa fé, com essa esperança daquilo que ele não vê, mas ele espera, ok? Então, a fé natural. Essa fé natural é uma fé antropos, né? Nós já fizemos aí antropologia da palavra grega antropos. Essa palavra antropos, que tem a ver com o homem, a própria palavra em si já significa aquele que olha para cima. Então, antropos é aquele que olha para cima. Então, o homem, ele tem essa tendência de olhar para cima, para o alto. Mas quem fez as estrelas? Será que existe mesmo vida fora da Terra? O homem sempre vai olhar para o alto. Agora estamos querendo aí ir para Marte, foi para a Lua. O homem olha para o alto. É uma característica do homem. Isso está na natureza humana, no antropos, olhar para cima. Então, a fé natural, esse olhar para cima, já inclui esta esperança de algo que ele não vê, mas ele espera. Se você perguntar para uma pessoa o que você quer ser quando crescer, uma criança vai dizer, eu quero ser piloto de avião. Não é uma fé? É uma fé. Por que é fé? Porque ele não sabe se vai ser piloto de avião. Ele está falando de algo que ainda está no futuro, de algo que não aconteceu. Ainda tem muita lenha para queimar, ainda vai ter que crescer, vai ter que estudar, mas eu quero ser um piloto de avião. Então, para que isso aconteça, ele vai ter que ter uma vida, realizações, se empenhar para poder aquilo acontecer, senão não acontece. Então, ele está esperando algo que talvez esteja até longe da sua realidade, mas é uma fé. Então, todas as pessoas têm fé natural. Quando a pessoa diz, você não tem fé. Não. Todos têm fé. O problema é o direcionamento deste fé, a característica dessa fé, como você trabalhar com esta fé. O que muitas pessoas não sabem é como trabalhar com a fé que possuímos. Então, nós temos a fé. Todo homem tem a fé natural. Primeiro nível da fé, natural. Esta fé natural, ela é direcionada para qualquer coisa. Então, vamos pôr aqui, ó. Direcionada para qualquer coisa. Essa é a fé natural. Essa fé natural, ela é maleável, ela é mudável, ela é fácil de conduzir. Uma pessoa que tem fé natural, que ele espera algo, você consegue conduzir pela fé aquilo que ele deseja ou almeja. Você quer ter isso? Quer? Então você pega aí
pega 3 patuá, coloca debaixo do travesseiro, ora todo dia, e todo dia você pega um, tira do travesseiro, põe debaixo da cama. Quando tiver os 3 debaixo da cama, depois você começa a tirar debaixo da cama e pôr no travesseiro. Você tem que fazer isso aí pelo menos por 1 ano, 2 anos, né? Que nós chamamos de feitiçaria. Porque nada mais é do que uma fé natural que é direcionada para aquilo. A pessoa tem fé, porém ela não tem um alvo fixo para a sua fé. Então a sua fé ela é moldável, ela é controlável por pessoas de má índole que querem ter lucros ou ganhos através de uma fé que é natural. Porque quando a fé não é natural, é uma fé direcionada e ninguém pode mudar, transformar ou lidar ou dar uma nova direção a esta fé. Então a fé natural ela é direcionável. A fé natural, eu falo que você tem que usar um sabão ungido, que você tem que usar rosa ungida, que você tem que usar lenço ungido, que você tem que deitar numa cama ungida, que você tem que tomar banho na água do mar, tem que dar 7 pulinhos na onda do mar. E aí você vai direcionar a sua fé naquele acontecimento, naquela ocasião, naquela realização. Está me entendendo? Então muitas pessoas têm uma fé natural. E esta fé natural ela é mal conduzida. Não quer dizer que não vá acontecer alguns milagres na vida dele, porque o milagre, a fé gera. A fé é o maior gerador de coisas impossíveis. A fé é a maior geradora de coisas impossíveis. Mesmo eu direcionando mal a minha fé, essa fé pode gerar coisas impossíveis na minha vida, ok? Então temos a fé natural, que é direcionável. Depois da fé natural, quando você, deixa eu colocar aqui, ó, pessoa, tá? Então vamos lá. Quando a pessoa que tem uma fé natural, quando ela passa a aceitar a Jesus, a entender a palavra de Deus, as leis do Senhor, e o Espírito Santo vem habitar nela, ela deixa de se utilizar de uma fé natural que pode ser direcionada para qualquer lugar, e a fé que ele já possui passa por um nível de transformação, porque agora o seu eu consciente vai liderar, vai conduzir esta fé que está em mim somente na pessoa bendita de Jesus Cristo, ok? Então aqui nós chamamos de fé comum, ó. Fé direcionada a Jesus Cristo, que é a fé comum na palavra. Então, todos os cristãos que aceitam Jesus como seu Salvador têm a fé comum. Esta fé que é direcionada somente na pessoa de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu não coloco a minha fé numa rosa. Eu não coloco a minha fé num patuá. Eu não coloco a minha fé numa caneta. Eu não coloco a minha fé num lenço. Eu não coloco a minha fé em objetos. A minha fé está fixada, guardada, colada, unida à pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho fé na pessoa do Salvador, porque Ele vai mudar a minha vida e vai dar uma nova direção ao meu viver. Jesus. Então, isto é uma fé comum. É quando todos os cristãos, todos nós, temos uma fé viva, uma viva esperança na pessoa do Salvador Jesus Cristo. Se chama fé comum. Então a nossa fé já não é usada pelo diabo. A nossa fé já não é utilizada em atos, em fatos que não seja Jesus. Ninguém pode direcionar a minha fé, né? Os falsos mestres não conseguem
me ludibriar, me enganar, porque a minha fé está fixada em Deus, a minha fé está fixada em Jesus. Então, se um pastor, que eu gosto muito, cair no pecado, se desviar, roubar, matar, se ele sair desta vida cristã, eu continuo inabalável, porque a minha fé não está firmada no pastor, a minha fé não está firmada nos obreiros, a minha fé está firmada na palavra, a minha fé está firmada em Cristo, e Cristo nunca me decepcionará. Glória a Deus. Entendeu? Então é assim que funciona. Direcionar a sua fé a Jesus é você dar um novo patamar à sua fé. Você deixa de ter a fé natural, sobe um nível e tem a fé comum em Jesus. Uma fé direcionada a Cristo. Esta é a fé comum. Terceiro aspecto da fé. Terceiro aspecto da fé é a fé sobrenatural. Olha aí. Sobrenatural. E essa daqui é a fé sobrenatural como dom. Ó. Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai pegar a sua fé em Jesus. E a sua fé em Jesus vai ser gerada pelo Espírito, e ele vai transformar, vai aumentar o nível da sua fé. E a sua fé, que era comum no nível natural, vai agora alcançar um nível sobrenatural no Espírito Santo de Deus. Olha, glória a Deus, meu Deus, coisa gloriosa. Que a nossa fé seja uma fé sobrenatural, né? Só que esta fé sobrenatural é dom. É o Espírito Santo que vai pegar a fé e vai aumentar mais o nível. Então está no nível natural, no nível humano. A fé comum em Cristo. Está ali. Ele vai pegar a sua fé e, pela dádiva do Espírito Santo, ele vai suspender para um nível sobrenatural. E não é todos que terão esse nível sobrenatural na sua fé. Porque quando lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que fala dos dons, lá diz o quê? Que o Espírito Santo dá a cada um para o que for útil. Nem todos profetizarão, nem todos falarão em línguas, nem todos terão o dom da ciência, nem todos terão o dom da sabedoria, nem todos terão o dom da fé, nem todos. Então, quando nem todos terão esse dom da fé, não é que não vai ter fé, é que não vai ter a sua fé como dádiva, como presente, como manifestação do Espírito alavancada para o nível sobrenatural. Então, ter fé sobrenatural é quando a sua fé é suspensa para o nível sobrenatural de Deus. E esta fé, Jesus disse, olha, esta fé vai gerar milagres sobrenaturais. A fé comum já gera milagres, já gera realizações sobrenaturais, né? Mas a fé sobrenatural, ela opera de uma maneira grandiosa. A fé sobrenatural opera em quem não tem fé sobrenatural. Por exemplo, se eu tenho uma fé sobrenatural e eu profetizo a cura na sua vida, mesmo que a sua fé não seja sobrenatural, a cura irá acontecer porque eu estou utilizando da minha fé sobrenatural como dom que eu recebi para que você receba a glória, o poder e a unção de Deus. É o sobrenatural que está em mim agindo na sua vida natural. Olha que coisa linda. Mas tem uns picareta por aí que falam, você não recebeu porque você não tem fé. Isso é picareta, que não conhece a palavra de Deus. Não é assim que Deus diz, tá? Quando nós lemos ali
a palavra de Deus que fala da fé em Mateus 17, 20. Ó, vamos por aqui, ó. Mateus 17, 20. Vamos lá. Já falamos disso, mas vamos falar novamente. Abre a sua Bíblia aí, vamos ver isso aqui. Mateus 17, 20. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Mateus capítulo 17. Mateus 17. Ó. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim: Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Pequena fé. Por que pequena? Porque a fé não cresceu. É pequena porque não cresceu. Quando nós falamos aqui da fé natural, comum, sobrenatural, é o crescimento da fé. Então a fé natural, olha, está lá no natural, direcionada para qualquer coisa. Aí aceita Jesus, a fé já cresce. Agora é só em Jesus Cristo. Aí vem a atuação do Espírito Santo e eleva essa fé para um nível sobrenatural. Crescimento da fé. Homens de pequena fé. Ele não está dizendo que não tem fé. O que Jesus está dizendo é que a fé é pequena. Ou seja, você não deixa a sua fé crescer. Você não deixa o Espírito Santo pegar a sua fé e elevar para níveis superiores, aonde alcançará um âmbito sobrenatural, milagres e coisas grandiosas vereis quando a sua fé crescer, progredir, deixar o Espírito Santo pegar a sua fé e elevar ela. Homens de pequena fé, fé pequena, porque não houve um crescimento da fé. Olha aqui, agora olha o que ele diz. Por causa da vossa pequena fé, versículo 20, Mateus 17, 20. Em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Tá? Aqui ele está falando num contexto em que os discípulos foram expulsar uns demônios e não conseguiram. E aí ele vai usar o termo da fé e vai usar como um grão de mostarda. Mas deixa eu pausar aqui. Então, primeiro, Jesus fala homens de pequena fé, porque não houve crescimento. E aí ele vai dizer, se tiveres fé como um grão de mostarda, ele não fala do tamanho, tá? Não fala do tamanho, ele fala como um grão de mostarda. Então nós temos aqui, ó, grão de mostarda, ó, temos aqui a terra, ó, a terra. E temos aqui a terra e temos aqui um grão de mostarda, ó. Grão de mostarda. Isso aqui é o grão mostarda. Então, isso aqui, segundo a alegoria de Jesus, a parábola de Jesus, a explicação de Jesus, esse grão de mostarda é a fé. Então, vou colocar aqui, ó. Ó, a fé. Então, se tiveres fé, como, ó, como, ele usa a palavra como, ó, como é semelhante, ó, parecido, ok? A palavra como é semelhante, parecido. Então, se tiveres fé semelhante a um grão de mostarda, parecido como um grão de mostarda. Então aqui o grão de mostarda está lá, ó. Ele é plantado na terra. O que o grão de mostarda precisa para crescer? Porque ele diz que ele é a menor das sementes e quando cresce se torna a maior das hortaliças, ao ponto dos passarinhos vir como é que se fala? Se proteger em seus galhos. Tá? Ele diz isso em outras passagens. Então, como um grão de mostarda. O que precisa para o grão de mostarda crescer? Aqui ele precisa o quê? Ele vai precisar, ó, da chuva, não é isso? A chuva, ó.
chuva cair na terra. Então ele precisa da chuva e precisa do sol. Ó. Então esse grão de mostarda, ele precisa da chuva e precisa do sol. Ele precisa da chuva para molhar, precisa da terra, da chuva para molhar e do sol para aquecer os raios solares, para ele poder se desenvolver. E aí ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, ó. Crescendo, olha crescendo. E ele se torna a maior das hortaliças. Produz fruto, ó, fruto. Ó, essa semente cresce, vai produzir fruto e os passarinhos vão vir se proteger nos ramos dela. Então, Jesus está se referindo à fé como o grão de mostarda. Então, ele está se referindo ao crescimento progressivo da fé. Então, a fé tem que ter um crescimento progressivo. Fé. Não é assim. A sua fé tem que ir crescendo. Homens de pequena fé, tem que crescer. A sua fé tem que ter crescimento. É como o grão de mostarda, é a menor. Mas quando crescer, se torna maior do que todas as hortaliças. Ao ponto de vir passarinhos se abrigar em seus ramos. A sua fé vai crescer tanto que vai atingir os outros. Meu Deus, coisa gloriosa! Tão grande será a sua fé que outras pessoas serão atingidas por esta fé sobrenatural, esse crescimento de fé que você passou a ter, esse desenvolvimento. E como cresce a minha fé? Recebendo a chuva e o sol, que vem de Deus. Receber a chuva é oração, santificação. Isso aqui é espiritual, Jesus está dando espiritual. Santificação, oração, né? É como se fosse uma reação em cadeia. Ó. Uma reação em cadeia. O que é uma reação em cadeia? É quando uma reação leva a outra reação, e aquela reação leva a outra reação, e vai. Então é uma reação em cadeia. Quando a semente recebe a chuva e o sol, ela começa a brotar, acontece no grão de mostarda, na semente, acontece uma reação em cadeia, e começa algo a acontecer nela, e aquilo que acontece começa agora a desenvolver dentro da semente, e a semente vai, e a casquinha da semente começa a abrir, e começa a sair ali o broto, e o broto sai para fora, e eu quero aparecer, eu quero crescer, e vai crescendo. Uma reação em cadeia. Entenda, quando a sua fé, que era natural, que era levada por qualquer vento de doutrina, quando você alcança a Jesus, o Salvador da tua alma, passa a ter uma fé comum na pessoa de Jesus, e Jesus entra, e Jesus é a força da chuva na sua alma, Jesus é a força do sol no seu interior. Esta fé que é comum, ela começa a sofrer uma reação em cadeia. Toda vez que você ora, toda vez que você jejua, toda vez que você lê a palavra, toda vez que você estuda, começa a acontecer uma reação em cadeia na sua vida, e você começa a sentir esta reação. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e você começa agora a crescer. Glória a Deus! É isso que Deus quer fazer na sua vida. Oh, glória! É como um grão de mostarda, e esta reação em cadeia vai começar a acontecer, e vai crescer, e a sua fé vai subindo níveis na sua vida. Aquela fé que era comum, sem importância, direcionada até para macumbaria, para feitiçaria, agora ela é comum, ela é direcionada para Jesus. Aliás, a fé natural, né, direcionada para qualquer lugar, agora ela é comum, direcionada para Jesus. O Espírito Santo vem, e agora o Espírito Santo quer elevar o nível da sua fé. E a sua fé é elevada para o nível sobrenatural. E aí você começa a ver a sobrenaturalidade de Deus na sua vida. Eita Deus, aleluia. Coisa gloriosa. E você começa a ver essa sobrenaturalidade de Deus na sua vida. E a sua fé começa a crescer. E aí você não é mais homem de pequena fé. Você começa a ser um homem de grande fé.
de uma fé alicerçada pela palavra e movimentada numa reação em cadeia pelo Espírito. Então a sua fé deixa de ser comum, vai para sobrenatural. E agora tem a outra fé, a outra característica da fé, que é 4, que é a fé como fruto. E a fé como fruto, ela se chama fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é a maneira da prática, a maneira da realização, a maneira de agir desta fé. Esta fé, fidelidade, é uma fé madura, uma fé idônea, uma fé inabalável, uma fé que testemunha, uma fé que morre por Cristo, uma fé que não abandona os princípios da palavra, uma fé que permanece firme na pessoa de Jesus. É a fé fruto, e somente o Espírito Santo pode produzir a fé como fruto na vida do cristão. Então, às vezes, você pode não ter uma fé sobrenatural, mas a fé fruto está ao seu alcance, porque todas as vezes que você espera no Senhor, que você tem uma vida alicerçada na piedade, uma vida alicerçada por atos que demonstram a fidelidade que você tem para com o seu Deus, você não se vende, você não se troca, você não abandona, você não larga a tua fé, você tem uma fidelidade, você é o mesmo que começou no primeiro amor e está no segundo, no terceiro, no quarto, o seu amor é sempre o mesmo, você nunca abandonou o primeiro amor, o seu amor simplesmente se tornou maduro, se tornou um amor idôneo, uma fé imutável, que é a fidelidade, que é a fé como fruto. Ok? Então, aqui nós estamos falando sobre a salvação no sentido humano. Sentido humano, tá? É disso que nós estamos falando aí. Captou? Então, temos aí o arrependimento e fé. Então, são os primeiros passos, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a salvação do lado divino. Nós falamos do lado humano e na próxima aula vamos falar um pouco do lado divino. Como que esta salvação interage da parte de Deus para com o homem. Então aqui é a salvação sendo interagida da parte do homem para com Deus. Então, arrependimento que não é remorso, é diferente. E a fé que não é crer. A fé, ela é diferente de crer, porque a fé é algo concreto, algo ativo, algo que está em atividade na vida daquele que serve a Jesus. Enquanto que o crer, ele é passivo, ele é apenas abstrato. Ele não tem aquela reatividade, não tem uma reação em cadeia. Então que Jesus, eu quero orar por você, que Jesus possa trazer pelo Espírito Santo essa reação em cadeia na sua vida e a cada dia você possa ser mais fiel ao Senhor, mais crente na palavra de Deus e que você possa ter esta ação da fé na sua vida e que você possa galgar níveis mais avançados da sua fé diante para com Deus, tá ok? Que Deus abençoe sua vida e não perca a próxima aula, hein? A próxima aula é o encerramento da soteriologia e aí você poderá solicitar a sua prova e realizar em mais uma matéria concluída para a honra e a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe tua vida e até a nossa próxima aula. Amém?